Há poucos dias o FMI aprovou mais um desembolso de 4,7 bilhões de dólares à Argentina, mostrando mais uma vez uma confiança, dessa vez numa mudança macroeconômica pela qual o país está verdadeiramente passando. Como eu gravei em outros vídeos, espero que a oposição, que é a maioria nas duas casas, na Câmara e no Senado, não obstrua o andamento das principais pautas, porque isso pode colocar realmente a Argentina num novo patamar. Mas o objetivo desse vídeo aqui é nós lermos nas entrelinhas o anúncio que tanto o FMI como as promessas de Javier Milei para o FMI liberar esse dinheiro, quais são essas mensagens. Ali deixa muito claro os próximos passos que a Argentina tomará. E isso, se aprovado, pode colocar o país numa verdadeira mudança. Naturalmente, isso impacta positivamente ao Brasil se todas as reformas forem aprovadas. O país pode se tornar, em alguns anos, como muito bem deixou claro Javier Milei durante a sua campanha, pode se tornar um país que passa a competir com o Brasil em determinados setores, coloca uma pressão na indústria brasileira, no setor brasileiro de serviços, mas mais especificamente, mais profundo do que isso, o que eu acho importante é que as ideias liberais, libertárias, de uma economia livre, desregulada, sem custos e muito mais pujante, possa ultrapassar e cruzar a nossa fronteira. Nesse vídeo eu quero expor os detalhes desse acordo sem ser muito minuciosos, mas sim para entendermos o que vem adiante e como isso pode impactar a gente aqui no médio e no longo prazo. Portanto, fique até o final, isso é importante para a gente entender como entendermos o ciclo econômico que estamos vivendo e onde a gente pode pensar em alocar o nosso capital no meio de toda essa mudança extremamente relevante. Pois bem, essa leitura nas entrelinhas, ela permite compreender as ideias do plano que está aqui vindo adiante. Mas começa com uma mensagem do próprio FMI, o Fundo Monetário Internacional, em que ele assume claramente nas suas linhas do documento do acordo entre eles, no qual está disponível para todo mundo e que eu vou expor uma parte aqui, o FMI fala abertamente quão prejudicial foram as políticas intervencionistas da era kirchnerista. Se nós colocarmos aqui na tela a primeira parte desse acordo, que é por onde eu vou começar esse vídeo, o FMI fala taxativamente, abre aspas, depois da finalização das últimas revisões, os grandes desequilíbrios e distorções da Argentina se aprofundaram e o programa se desviou significativamente, o que reflete as políticas inconsistentes do governo anterior. Em meio dessa difícil herança de inflação elevada e crescente, reservas esgotadas do Banco Central e altos níveis de pobreza, a nova administração está tomando medidas audaciosas para restaurar a estabilidade macroeconômica e começar a resolver os impedimentos de longo prazo com relação ao crescimento. Essas medidas iniciais evitaram uma crise do balanço de pagamentos, ainda que o caminho até a estabilização será extremamente desafiador. Portanto, o FMI aqui, ele expõe que sem as medidas de Javier Milei anunciadas já no primeiro dia, e que eu tive a oportunidade nesse canal de anunciar medida a medida do decreto de necessidade de urgência que ele vem declarando e colocando em vigor, liberalizando aos poucos a economia, a Argentina teria passado por uma crise cambial extremamente profunda, o que obviamente aprofundaria ainda mais a inflação, que vem de longa data prejudicando e colocando cada vez mais argentinos na linha da pobreza. Mas ao mesmo tempo, o FMI enfatiza que o caminho ainda é muito duro, muito árduo e que, assim, o FMI descreve os objetivos dados por Milei, que eu peguei os principais pontos aqui. Desses objetivos, ele deixou claro em que a Argentina precisa passar justamente por aquilo que o Milei vem falando desde antes de ser eleito. Problemas fiscais, problemas monetários, problemas cambiais e de regulamentação. Vamos passar os principais pontos de cada um deles para entender como isso é importante e como a gente pode começar a repassar essas ideias aqui para o Brasil. Passe para as pessoas ao seu lado,
Dê um like no vídeo se você gosta desse conteúdo, compartilhe. Isso não apenas ajuda o meu trabalho, mas ajuda que mais pessoas tenham acesso a informações, um tanto quanto mais técnicas, de forma simples. E me coloca à disposição para sanar, para que a gente possa fazer pressão e que essas ideias não fiquem apenas dentro do território argentino, mas que passe para o Brasil num momento extremamente complicado que nós estamos de perder a nossa liberdade individual, a nossa liberdade empresarial e, portanto, caminharmos numa direção contrária ao que levou os países ao índice de desenvolvimento humano mais alto e a uma liberdade econômica que, obviamente, acaba trazendo uma pujante economia, coisa que o Brasil está seguindo na direção contrária. Pois bem, o primeiro ponto que Javier Milei se posicionou e prometeu, falando ao Fundo Monetário Internacional em que a Argentina passará, é sobre a matéria fiscal. Se nós olharmos aqui nessa foto, também retirada do mesmo documento do acordo entre eles, aparece escrito da seguinte maneira: o ambicioso plano de estabilização acordado se centra no estabelecimento de uma âncora fiscal forte que ponha fim a todo financiamento do governo por parte do Banco Central. Já vou explicar detalhes sobre isso, que eu tive a oportunidade também de fazer vídeos exclusivos explicando como o Banco Central argentino vinha financiando o Tesouro, imprimindo dinheiro, e obviamente isso leva a um processo inflacionário que chegou à inflação oficial de mais de 200% ao ano, mas na rua falam em inflação acima de 400% no ano. Continuando aqui, ao atingir um superávit fiscal primário de mais ou menos 2% do PIB, em 2024, esse ano se sustentará em uma combinação de impostos temporariamente mais elevados, com as importações e o fortalecimento dos impostos aos combustíveis, juntos com esforços para racionalizar os subsídios da energia e do transporte, os custos administrativos e as políticas de menor prioridade de gastos discricionários. Também se está reforçando a assistência social para apoiar aos mais vulneráveis e salvaguardar o valor real das pensões. Com o tempo, se prevêem medidas fiscais de maior qualidade para conseguir melhoras estruturais nas receitas governamentais e nos gastos e assegurar a consolidação de uma distribuição mais equitativa da carga tributária. Portanto, o que esse parágrafo deixa claro é a necessidade e importância de um equilíbrio fiscal. O governo gastar menos do que arrecada para passar a ter superávit e não déficit, como vem tendo. Inclusive, o Brasil, como eu fiz um vídeo explicando como os 230 bilhões anunciados na semana passada de déficit representam uma fração do déficit por completo. Mas enfim, voltando aqui, ele também deixa claro o fim da necessidade do Banco Central financiar o Tesouro Argentino. Ou seja, como eu expliquei em outros vídeos mais aprofundados, que não será o tema aqui. O governo argentino gasta muito mais, o Banco Central emite dívida para repassar dinheiro para o governo, para o Tesouro, para financiar esses gastos. Como nos últimos anos a Argentina já não tinha mais investidores dispostos a emprestar dinheiro para eles na necessidade que eles tinham de gastos, eles se viam obrigados a imprimir dinheiro, dado que o governo kirchnerista gastava muito mais do que arrecadava. Mais dinheiro em circulação se traduz, obviamente, em inflação. Ele menciona aqui também que a Argentina passará por um momento temporário, segundo disse o FMI, de impostos mais altos. Já subiram os impostos das importações, os chamados impostos país. E deixou claro que em breve será colocado um imposto sobre combustíveis. Vamos lembrar que a Argentina vivia até pouco tempo, ainda vive, os subsídios vão acabando aos poucos, o preço do litro da gasolina igual ao preço da Venezuela. Ou seja, você vende o preço do combustível abaixo do que ele custa, usando dinheiro público para subsidiar essa conta. E isso usando o dinheiro dos pagadores de impostos, que leva a um déficit estrutural, a um gasto governamental, a um endividamento público muito maior, que culmina num processo inflacionário muito grande. Segundo consta, o FMI vem falando da necessidade também de corte de gastos.
o que amplamente o Javier Milei bateu na sua campanha. Ou seja, esperemos que esse ajuste fiscal mencionado aqui e super preparado por Milei, e convenhamos, desde que ele foi eleito, ele não mudou em uma vírgula aquilo que ele veio falando no discurso de campanha, que esse ajuste fiscal se dará muito mais pelo lado de cortes de gastos do que de aumento de impostos para aumentar a arrecadação. Senão, o ciclo inflacionário continuaria prejudicando e a economia argentina não sairia desse processo de inflação alta. Exatamente o contrário do arcabouço fiscal que vem taxando muito mais aqui no Brasil, o governo continua gastando e vem aumentando impostos, mas não corta gastos. Pelo contrário, aumenta as suas despesas em mais de 12% em termos reais frente ao ano passado. Então espero que Milei continue na mesma maneira que ele vem discursando desde sempre, e tenho convicção que assim será, de que ele baterá na tecla de cortar gastos e não deixar impostos estruturais mais altos. E o FMI vem chancelando esse tipo de política. Portanto, falamos do primeiro ponto aqui da matéria fiscal. Agora, o segundo ponto mencionado de Javier Milei para o FMI foram os compromissos em matéria monetária. Segundo a gente consegue ver também nesse trecho desse documento, a orientação da política monetária deveria evoluir para respaldar a demanda de dinheiro e a desinflação, enquanto o marco e as operações da política monetária se ajustam para fortalecer o papel de âncora. Seguir fortalecendo o balanço do Banco Central segue sendo uma prioridade. Portanto, o FMI e o Milei fala bem claro e bem aberto aqui que o Banco Central da República Argentina deverá deixar de imprimir novos pesos acima da demanda de pesos pelos argentinos. Se você tem uma oferta de dinheiro maior do que a demanda, você tem uma sobra de dinheiro. Essa sobra de dinheiro é um processo inflacionário que leva a moeda a perder valor. Quando você tem mais oferta da moeda do que a demanda, essa moeda ela tem uma abundância, ela perde o valor, e moeda perdendo valor leva à alta dos preços. Portanto, se você tem uma demanda escassa pela moeda, por pesos, que é o que acontece, porque todo mundo já, quem pode, já tem muito mais dólares do que pesos, ou qualquer sobra, eu vivenciei isso muito tempo na Argentina no segundo semestre, quem tem uma mínima sobra, compra dólares, mesmo no mercado negro, e não compra pesos. Portanto, o que eles precisam é equiparar a oferta de pesos com a demanda de pesos. Ou seja, o Banco Central da República Argentina parar de imprimir pesos para financiar o déficit do Tesouro Nacional, ou seja, imprime mais dinheiro para financiar os gastos públicos, mas não há demanda por esses pesos por parte da população. Esse dinheiro acaba perdendo valor, e o dinheiro perdendo valor leva a um processo inflacionário. E, obviamente, ele deixou claro a necessidade de fortalecer o balanço do Banco Central da República Argentina, tanto sob o ponto de vista do ativo quanto do passivo. Como é que você fortalece o ativo do Banco Central? Comprando dólares. E no último mês, o Banco Central da República Argentina já conseguiu comprar 6 bilhões de dólares para começar a recompor as suas reservas que estavam líquidas negativa. Ou seja, em um mês, ele já conseguiu recomprar 6 bilhões de dólares. Inclusive, eu fiz um vídeo mostrando como que o mercado já vem colocando confiança ao financiar a Argentina, já a mais longo prazo, com o fim das LELIQs, emprestando dinheiro com prazos para 2027 e 2028, quando antes apenas quem queria financiar, que ainda não supria toda a demanda que o governo tinha para fechar as suas contas, era um prazo de no máximo 28 dias, as chamadas LELIQs. Portanto, agora você tem já um financiamento maior, já começa a ter um alívio no balanço do Banco Central, muito longe do que precisa, mas eles já conseguiram comprar 6 bilhões de dólares. Portanto, você já está recompondo sob o ponto de vista do ativo do Banco Central. E como você traz mais saúde para o passivo do Banco Central, para aquilo que ele precisa pagar para suas dívidas? Refinanciando a longo prazo. E você só consegue quem te financia a longo prazo quando você tem, obviamente, uma confiança. E isso o mercado já começou a passar, como eu falei e expliquei em outros vídeos. O terceiro ponto importante mencionado é sobre a política cambial, sobre o câmbio, que é uma bagunça na Argentina, como a gente já falou amplamente. Conforme a gente consegue ver nesse trecho aqui, está escrito, abre aspas, depois do realinhamento do tipo de câmbio, a política cambial deveria continuar assegurando os objetivos de acumulação de reservas,
como eu acabei de mencionar, acumulação de reservas por parte do Banco Central em dólares para recompor tudo aquilo que foi queimado e se tornou reserva líquida negativa nos últimos anos com o governo kirchnerista. Estão tomando medidas importantes para resolver o desproporcional saldo da dívida comercial e criar um sistema de importações mais transparentes e baseado em regras. Além disso, as autoridades se comprometeram a eliminar, no curto prazo, as restantes restrições cambiais distorsivas e as práticas monetárias múltiplas e a desenvolver planos para desmantelar gradualmente as medidas de gestão dos fluxos de capital, segundo permitam as condições. Ou seja, o que ele fala abertamente aqui é a necessidade de reduzir a brecha cambiária, que isso levará a conseguir acumular reservas em dólares novamente. Vamos entender a brecha cambiária aqui como a diferença entre o câmbio oficial, que o Milei já desvalorizou em 50% para que se aproxime do câmbio verdadeiro, que é o câmbio negociado na rua, até que ele consiga estabilizar e manter apenas um câmbio, a livre oferta e demanda, como acontece em grande parte dos países. Pois bem, outro ponto importante mencionado nesse trecho que a gente acabou de ler é deixar o mercado ciente, os investidores do mundo todo ciente, que não é mais o Banco Central da República Argentina que determina quais importadores deverão conseguir comprar dólares ou não por parte do Banco Central. Eu fiz um vídeo explicando em que muitos importadores argentinos estavam devendo para os fornecedores lá fora porque eles precisam comprar dólares para importar, para pagar as suas importações. Só que como há uma escassez brutal de dólares na Argentina, eles optavam, o Banco Central, os burocratas optavam para quais importadores venderiam, porque eles estavam vendendo a uma taxa subsidiada, uma taxa bem abaixo do preço de mercado. Quando vende bem abaixo do preço de mercado, leva a uma escassez de dólares. Quando tem uma escassez de dólar, eles obrigam os argentinos a comprar uma quantidade mínima por mês. É o chamado cepo cambiário. E aqui, essa importante mudança. Acabar com o cepo cambiário, ou seja, os argentinos e as empresas argentinas poderem comprar quanto quiserem de dólares e comprarem a preço de mercado, não comprarem a taxas subsidiadas que o Banco Central argentino estava levando um prejuízo imenso por vender dólares a um preço abaixo e mesmo assim ele tinha que escolher para quem ele venderia, porque não tinha a quantidade suficiente demandadas. Com isso, muitos importadores passaram a dar calote aos seus fornecedores lá fora e não conseguiam mais receber as mercadorias. Portanto, aqui, essa parte da política cambial fala abertamente em acabar com o cepo cambiário, mas antes disso, ele precisa transformar a cotação do dólar negociada na rua, frente ao peso, a cotação oficial. Essa é livre oferta e demanda e não mais ter dólares subsidiados por parte do governo ou do Banco Central. E interessante que o Milei fala em acabar o cepo cambiário no curto prazo, ou seja, liberar o mercado como um todo. E isso é natural e muito óbvio que leva a uma valorização do próprio mercado, onde mais pessoas possam passar a investir, dado que você tem menos regras, menos custos e, naturalmente, uma transparência muito maior. E, por último, o ponto importante também a ser mencionado é sobre o compromisso em matéria regulatória. Conforme a gente consegue ver aqui, a gente lê, abre aspas, estão realizando esforços para corrigir grandes extensos desajustes de preços relativos, reformar o setor energético e criar uma economia mais simples, baseada em regras e orientada ao mercado. Também se estão abordando as barreiras ao crescimento, ao emprego formal e ao comércio, enquanto se prevê um marco regulatório mais previsível para impulsionar o investimento e liberar o potencial energético e mineiro da Argentina. Ou seja, fica bastante clara a mensagem do FMI com a Argentina e da Argentina com o FMI que é necessário facilitar o mercado, abrir o mercado, deixar mais claro e mais transparente para que ele seja atrativo para investimentos globais. Se os ativos argentinos, ao serem dolarizados, o farão no preço do câmbio, que é negociado na rua, o verdadeiro, por livre oferta e demanda, haverá uma imensidão de dólares buscando a Argentina, se houver previsibilidade jurídica, institucional, bancária, econômica, livre entrada e saída de recursos sem quaisquer barreiras. Você encontra preços em um país extremamente competitivo para atrair investimentos. O que eles precisam é simplesmente continuar nesse caminho
e aprovar essas reformas de liberar a economia, liberar o mercado de trabalho, liberar a função empresarial. Elas soam muito bem e já começam a mostrar resultados concretos. O que precisa é colocar em funcionamento essa máquina e a Argentina tem tudo para deslanchar nos próximos anos.